A santa paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal, para a glória de Deus. Irmãos, mais um vídeo aqui, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. E esse vídeo é o seguinte, antes de eu tocar no assunto, eu quero que as pessoas que vão ver esse vídeo entendam o seguinte: doutrina da congregação não salva. Nenhuma doutrina salva, a não ser, né, no sentido de aumentar a sua fé e também de ajudar você no caminho. O que eu quero dizer, sentido de aumentar a sua fé? Porque quando você se dispõe a obedecer, como está escrito na Bíblia, nenhuma autoridade é dada a ninguém na terra sem antes Deus permitir. Então, eu tenho visto, tá, muitas coisas, eu já disse e repito, no meu trabalho, na minha casa, onde eu estou. Eu estou sempre vendo vídeos. E esses vídeos não são músicas, não são vídeos de filme, é tudo relacionado à palavra, à pregação. Eu vejo vídeo de todo tipo, tá? Eu vejo vídeo de vários pastores, que não dá nem para enumerar, mas vários, e de todas as denominações. Pastores, padres, arqueólogos, tá, que trabalham na arqueologia, aqueles que estudam a Bíblia, esqueci, né, que até o pessoal gosta muito aí de falar. Então, todas essas pessoas eu vejo. E tem muitos que eu ainda não vi, mas eu vou vendo. Então vou vendo e vou vendo. E eu vi, irmãos, tá, vários pastores, vários, tá, de várias denominações, tratando de um assunto que dentro da congregação eu acho uma coisa, um ensinamento, uma doutrina muito correta, tá? O que acontece? Dentro da congregação existe uma doutrina em relação à política, que é: nós, tá, não nos envolvemos com campanhas, publicidade nenhuma, tá? E nem nenhum tipo de propaganda, publicidade, nenhum tipo de apoio de político nenhum, tá? Isso aí eu me lembro desde criança, na congregação, sempre os irmãos batiam nessa tecla, explicava, né, em relação à política. Então, o que acontece? Nós sabemos, tá? Cada um tem o seu direito, sempre foi ensinado assim. Irmão, tá aí a política, aliás, a política não, as eleições, né? A campanha está sendo feita. Então, o que nós temos que fazer? Cada um vai lá ver qual o seu candidato que vai votar. Acabou. Eu vou votar em fulano. Vai lá no dia. Não fala com ninguém em quem vai votar. Saiu, não diz para quem votou. Cumpre a sua obrigação. Se quiser votar, vote. Se não quiser votar em ninguém, também não vota, tá? Cumpre a sua obrigação e acabou. Isso sempre trouxe para a congregação, sabe o quê? Algo de bom, porque nós nunca nos envolvemos com guerra política, com problema de partido, com problema de candidato. Ah, eu sou candidato tal, eu sou partido tal. Nunca. Graças a Deus. Eu nunca vi isso, tá? Se bem que a coisa foi tão feia nesses últimos tempos que o Satanás infiltrado, né, na congregação levou, né,
em algumas congregações, mas foram bem poucas, tá? Essa coisa nojenta, né? Que eu posso falar que é nojento. A política no nosso país é uma nojeira, tá? Mas isso é a minha forma de ver, de pensar, e é um direito meu. Eu penso como eu quiser pensar, como eu quiser entender. Até que alguém me prove o contrário, que isso aqui não é uma imundice, entendeu? Essa política nossa, tudo bem. Eu penso dessa forma e acabou. Como eu disse, eu já desde os meus 18 anos, eu votei uma vez na vida e nunca mais votei. Tá? Já disse, repito, com meus 53 anos, nunca mais votei. Peguei meu título de eleitor assim que saí do exército, peguei meu certificado reservista, título de eleitor, naquela época a gente pegava praticamente tudo junto e acabou. Nunca mais votei. Foi até a primeira vez que o presidente Lula se candidatou contra o Collor, que teve aquela história de poupança, de Dilma, de etc, que não vou entrar no assunto. Então, irmãos, é o que eu digo. Eu não vejo esse país como um país que tenha uma democracia política real, verdadeira, de forma que nós podemos dizer a política no nosso país é exercida de maneira, entendeu, íntegra. Não posso dizer isso. Com tristeza no coração. Então, o que acontece? Como a congregação, a membresia sempre foi instruída, cada um vote em quem quiser. Nós não devemos estar debatendo política, debatendo candidato e inflamando em determinados locais e nada. Não participamos de nenhum tipo de campanha, de comício, de entrega de panfleto, de cabo eleitoral, ninguém faz isso na congregação. Eu sempre vi isso na congregação desde criança. E tá aí, uma das doutrinas da congregação, que eu não vejo isso em outras igrejas, que eu apoio, que eu concordo 100%. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. Infelizmente, eu não tenho nem mais comentário em relação a que ponto chegou política no nosso país. Então, o que aconteceu? Uma invasão dentro das igrejas. E tem um pastor aí muito renomado, muito famoso, que ele falou, né? Eu vou falar aqui da Assembleia, mas não vou falar mal, vou falar, ela é no ranking brasileiro número 1, em número de membresia. A segunda igreja no ranking brasileiro é a Igreja dos Desigrejados. Então, o que acontece? Por isso, pela política ter invadido a igreja e os infiltrados que estão na igreja se vender para a política, nós chegamos ao que chegamos aonde chegamos. Pessoas que se dizem ser crentes, servos de Deus, brigando, discutindo, falando palavrão, fazendo tudo que é tipo de coisa horrível, horrenda, suja, imunda, em nome da política e não de Jesus, porque ninguém faz uma imundície, faz essa sujeira que muitas pessoas que são políticos eleitos faz em nome de Jesus. E o que mais me chateia é que eles conseguiram colocar o nome de Jesus como chacota. E hoje nós vemos muita gente fazendo o nome de Jesus de chacota. Por causa de quê? Desses infiltrados do inferno. Então, irmãos, é triste.
Mas em relação à congregação, eu me alegro com isso. Como foi dito na congregação, muita coisa na congregação precisa melhorar, muita coisa ainda não entrou, não tem. Talvez precise ter sim, né? Tem algumas coisas que eu como cidadão, como crente na congregação, colocaria, né? Eu já dei sugestão de algumas, mas tem algumas coisas que eu colocaria porque eu acho fundamental, né? Para base, para firmar a irmandade, para uma base, óbvio que é o Espírito Santo, mas assim, para aumentar o elo, sabe? Eu acho que deveria haver algumas coisas que fosse aumentar o elo ali, que fosse fortalecer o elo, irmão, irmã, membresia, entendeu? Mas isso é uma coisa que Deus é que sabe, não é o que eu penso, eu penso eu posso pensar várias coisas, mas Deus, né? Então, uma das coisas que eu tenho assim alegria na congregação é isso. O culto eu tenho alegria na, como é que se diz, na forma que o culto é feito, né? Silêncio, a Irmandade sabe como funciona o culto na congregação, não vou explicar, né? Eu tenho, assim, muita comunhão, né, com a forma de culto, tá? E quando quem está atendendo o culto respeita, né, o culto em si, né, que o culto não é para quem está ali na frente, mas o culto é para Deus, porque nós não precisamos criar nada, inventar nada. O culto é o que é. O que é o culto? Comunhão, entrei na igreja, tenho meu tempo de comunhão, né, que é o de silêncio ali, minha primeira oração, os 3 hinos. Aliás, o culto é aberto, no nome de Senhor Jesus, os 3 hinos, a oração, o hino, o testemunho, hino da palavra, a oração de término, de agradecimento e o hino de encerramento. Então, nós que frequentamos a congregação sabemos como é. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que não frequentam e vão ver. O vídeo é uma ordem, né? Sempre zelamos pelo horário de começar, sempre zelamos pelo horário de término, né? Porque se é determinado tanto tempo, é tanto tempo, né? Mas existe egoísmo, né? Pessoas que estão sempre levantando todo o culto para testemunhar e não vê que está tomando o tempo da Irmandade, né? Ou então o irmão que está atendendo, ele quer falar tudo, ele acha que vai acabar, aquele é o último culto da vida dele, então ele quer falar, quando ele deveria aplicar o método do culto normal, né? Tudo bem, Deus deu alguma coisa? Fala, mas é com palavra direta e eficaz, entendeu? Se não tem, não vou me encher linguiça, entendeu? E o que acontece? Nessa parte, falando do culto, né? Do desenvolver do culto e tal, então quer dizer, mas, irmãos, tudo tem um limite, obviamente. Pode acontecer? Pode. O culto passar um pouquinho, o irmão pode, né, fazer um culto mais virtuoso. Pode ser todos os cultos, sim. Mas vamos manter o quê? O entendimento. Por quê? Porque quando nós falamos da doutrina, nós aplicamos o que é a doutrina que está lá nos ensinamentos dos anciões. Olha, a doutrina é essa, 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 essa. A irmã usa o véu, o irmão usa o terno dentro da necessidade qual ele tem ministério de porteiro, diácono, cooperador, músico, ancião, evangelista? Tem. Então, a ele é aplicado a necessidade, tá, de manter, né, um padrão nas suas vestes, no momento onde ele está aplicando, exercendo o ministério, seja qual for.
porteiro, cooperador, diácono, ancião, músico, evangelista, o que for. Fora disso, ele tem a liberdade para usar o tipo de roupa que ele quiser. Se ele estiver pecando, é problema dele. Se ele tem prazer em servir a Deus e ao mesmo tempo o pecado, o problema é dele. Não é da igreja. Não. Então, o que nós precisamos entender? Eu estou numa igreja onde, na minha visão, tá? Os ensinamentos são coerentes para que eu desenvolva o meu tempo na fé, desenvolva a minha sabedoria espiritual no caminho que é Jesus Cristo, que não é congregação, tá? E com a irmandade, com os meus irmãos, que são exatamente os que estão caminhando comigo no mesmo propósito. Então, eu levanto isso, porque muitas outras igrejas se envolveram com política e nós vimos o que aconteceu. Coisa barbárie, coisa horrível. Eu rendo graças a Deus. Eu cheguei a ouvir de pessoas, como é que pode você ser um cristão? Não. Irmão, eu aprendi que nós não nos envolvemos com política. E pronto, acabou. Agora, depois que passou a eleição, eu fiz alguns vídeos aí, sendo verdadeiro e dizendo a verdade. Por quê? Você pode pegar quem for, entendeu? Um ex isso, ou um ex aquilo, um isso, aquilo, aquilo outro. Ele tem o erro dele? Tem. O erro é esse. Ele cometeu esse erro. Mas ele tem o acerto dele? Tem. O acerto dele é esse. Foi feito assim, assim. Ele acertou nessa situação aqui. Ele acertou. Nessa aqui, ele errou. Agora, se a pessoa erra e vai na justiça, e a justiça, não me interessa quem é a justiça, é problema dela. Se ela foi justa, se ela não foi, se ela foi imparcial, se ela foi eficaz ou não foi. Se não foi eficaz, também não é problema meu. Não, eu não me envolvi com isso. Aí diz que a pessoa pode se candidatar e até vencer, óbvio, se pode se candidatar, porque ela pode vencer a eleição. E a pessoa pode... Então, isso não é problema meu. O meu problema é reconhecer o que é e o que não é. Então, guerra, palhaçada, como foi feito aí, em relação à política, para mim, realmente foi perca de tempo, desgaste e enxovalhar o nome de Jesus. Porque essas pessoas que fizeram essa palhaçada nessas eleições aí que passaram, e tá vindo a eleição aí, sinceramente, não são cristãos, porque eles não iam colocar o nome de Jesus para ser enxovalhado. E no meio disso tem um monte. Político, pastor, membro, e vai, de carro, de carreta. É muita gente. Mas, fazer o quê? Cada um vai atrás do seu propósito. Qual era o propósito deles? Jesus? Eu tenho certeza que não. Porque aquele que realmente tem um propósito com Jesus é como diz a palavra. Nenhuma, tá, ou autoridade é constituída no mundo sem que Deus permita. Então, cada um seu cada um. Então, irmãos, é isso. Esse vídeo que eu queria fazer hoje. Em relação à doutrina da congregação, nós sabemos como é. Quem não sabe, tá? Fica o convite. Vá conhecer a congregação, tá? E vocês vão ver qual é a doutrina, vão ver como funciona, tá? E não mudou, continua sendo a mesma doutrina, a mesma, desde quando começou até o momento de hoje. O inimigo fez muita coisa para mudar, mas não conseguiu, nem vai conseguir em nome de Jesus. Nós vamos continuar ali da forma que Deus deu, né? E assim Deus vai continuar também nos ajudando. Não somos melhor que ninguém, não somos pior que ninguém, não queremos mal de ninguém, queremos uma fé e comunhão com todos, porque Deus vai buscar uma igreja na terra. Está próximo esse encontro de Jesus
com a sua igreja, tá? O arrebatamento está bem próximo e pode ter certeza, não é a congregação. Vai ser uma boa parte, né, de todas as igrejas. Todas, entendeu? Deus vai tirar ali a parte que cabe a ele de todas as igrejas, povos e nações. Então, é isso. Que nós venhamos pensar no seguinte: se eu realmente tenho compromisso com Cristo, eu não me envolvo com política, eu não debato política, eu não entro em guerra, eu não entro em falácia, em blá 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 e blá blá. Não. Eu vou votar, então o meu candidato é esse, eu tenho meu candidato, eu vou lá, voto, não preciso falar para ninguém, não preciso mandar ninguém votar no meu candidato. Ó, vota nesse candidato. Não. É meu candidato, meu. Então eu voto nele. Não é meu, eu não voto. Agora, eu não tenho que dizer para alguém, vota nesse candidato. Ou alguém vai dizer para mim, vota nesse candidato. Por quê? Porque cabe a cada um, né, diante da sua obrigação constitucional no país de votar, escolher o seu candidato. É você que tem que escolher, não é eu que tenho que escolher para você e nem você escolher para mim. Vamos pensar nisso, tá? Agora, isso é um particular de cada um, não é... Ninguém pode resolver isso, só você e o voto, a sua consciência. Então não entre, tá, em debate, principalmente você cristão, político. Não entra, porque isso não é bom em nenhuma hipótese, tá? Nem para Cristo, nem para a sociedade, nem para a própria campanha, nem para os partidos, nem para os candidatos e nem para você que vai votar. Então vamos fazer assim, manter a paz, manter as coisas bonitinhas ali, como deve ser. Tem seu candidato? Legal. Não tem, não precisa votar em ninguém. Se quiser ir, vai. Se não quiser ir, também não vai. Justifica depois. Mas temos que fazer o quê? Manter a paz, manter as coisas em ordem. Beleza? Que seja assim na minha, na sua vida, que a paz de Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Esteja na sua vida, agora, nas eleições, no dia de votação, em todo o tempo, que Deus possa te abençoar. E vamos continuar assim. Primeiro Deus e as outras coisas. Então, quem tem Deus como primeiro, não se mete com política, com campanha, não se mete com nada disso. Entendeu? Deus abençoe, até o próximo vídeo aí. Nós vamos fazer um vídeo aí, tá? No próximo vídeo, se tudo der certo, vai ser legal. Deus abençoe aí. Ajuda o canal aí. Dá um joinha, inscreve no canal, compartilha o vídeo e a gente vai caminhando. Até o próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus.